Boa tarde, turma de informática. Vamos lá repor a aula do feriado. Hoje nós vamos estudar sobre identificadores e classes, né? Dando continuidade ao estudo sobre CSS. Tá? O identificador e classe, eles vão resolver o problema do exercício anterior, né? A gente tinha um texto que tinha diferentes formatações e se eu quisesse usar, por exemplo, um parágrafo para estruturar o conteúdo, eu não conseguiria formatar ele no CSS só com o conhecimento que a gente tem, né? Então, eu teria que usar o que a gente chama de classes e identificadores, de forma a permitir que um parágrafo tivesse várias configurações, tá? Então, nós vamos começar hoje estudando a teoria, para vocês identificarem as diferenças de identificadores e classes, e a gente vai para a prática, tá? Hoje nós vamos para a prática dos identificadores e na próxima aula continua o mesmo assunto e para a prática das classes, tá? Então, esses IDs, que é os identificadores, e as classes são consideradas como anzóis, tá? Que precisam fazer a marcação para colocarmos as mãos nele. Obviamente, tá? O CSS ele precisa disso para que possamos fazer seletores e montar a folha de estilo. Por que anzol? Porque no momento que você chama ele, você vai fisgar outra coisa, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui esse conjunto de limão, né? E eu tô vendo um siciliano, um limão diferente ali no meio, tá? Isso aqui é para vocês entenderem a diferença a diferença teórica, tá, gente? De identificador para classe. Então, esse limão siciliano amarelo aí seria o identificador no meio de várias classes iguais, tá? Isso porque, na teoria, a forma correta de usar esse identificador é que numa página HTML existe apenas um único ID, tá? É igual, por exemplo, cada pessoa tem a sua identidade, né? Então, na página, se eu tiver vários IDs, cada ID ele tem a sua própria configuração e naquela página ele não se repete, ele é único, tá? Então, teoricamente, em cada página vai ter apenas um elemento com um identificador. E o que é esse elemento? É uma tag HTML, tá? Por exemplo, lá eu tenho uma tag P, parágrafo, que tem o identificador chamado limão amarelo. Tá? A ideia da classe, ao contrário, eu posso usar ela várias vezes na página. O identificador é a ideia que ele seja único naquela página, tá? Então, aprendendo a teoria por enquanto. Já as classes, como eu falei, vocês podem lembrar limão verde, elas não são únicas, tá? Então, eu posso usar, eu criei lá uma classe texto verde. E eu tenho vários textos que são verdes, então eu uso várias vezes aquela classe para formatar o texto e deixar ele verde, tá? Então você vai usar uma mesma classe várias vezes e também pode usar várias classes para o mesmo elemento, tá? Então eu tenho lá um parágrafo que eu uso a classe texto verde e eu uso também uma classe que formato redondo. Então, assim, para o mesmo eu posso usar vários, tá? Então, eu posso, para o mesmo elemento, por exemplo, P, eu posso usar várias classes, tá? E não existe um padrão de identificador e classes em nenhum navegador. Então, esse conceito de que identificador é único e classe você pode usar várias vezes é uma teoria, tá? E é importante quando você vai fazer um site profissional e você vai passar por um validador, tá? Precisa de uma validação. Mas na prática, se você não for passar por validação, tanto faz você usar identificador como classe, não gera erro nenhum no navegador, tá? Ele é considerado como se fosse um anzol. Então, se você falar que o parágrafo usa o identificador limão amarelo, e no outro parágrafo você colocar aqui, usa o mesmo identificador, limão amarelo, o navegador vai interpretar da mesma forma, tá? Não vai gerar erro algum. Uma outra diferença entre classes e identificadores já lá na parte escrita. Como é que eu crio uma classe? Você vai colocar
um pontinho e o nome da classe, é como se fosse uma variável, tá? Então lá no CSS, você vai colocar um ponto, aqui embaixo está aparecendo, ó, ponto intro. Eu estou criando uma classe chamada intro. Lembrando que para você criar, você não vai usar espaços, não começa com números, as mesma ideia de quando você vai criar uma variável na parte de programação, tá? Evitar caracteres especiais, tá? No máximo usar um hífen. E já o identificador, ele usa esse sustenido, que é aquele mesmo da hashtag, tá? E eu posso colocar o nome que eu quiser, tá, gente? Tanto para criar a classe como para criar o identificador. E é a mesma ideia que a gente estava usando para o CSS. Então, esses aí vão ser os nossos seletores, e eles vão ter propriedades, e a propriedade vai ter cor, tá? Então, do mesmo jeito que eu escrevia um P com background azul e cor amarelo, eu posso criar um identificador ou uma classe usando as mesmas propriedades. É como se eu estivesse criando um novo seletor, tá? Aqui no caso, o topo, eu coloquei um background color, um plano de fundo, e um padding. Padding é espaçamento, tá? Entre o texto, de 1 em. E criei uma classe chamada intro color, que é a fonte do texto vai ser vermelha, fonte weighted bold, e ela vai estar em negrito. Uma outra coisa para vocês lembrarem da diferença de identificador, eu até passei esse artigo para vocês lerem na aula passada, é a questão do código de barras e o número de série, né? Então, por exemplo, se eu comprar um computador, vamos dizer que o cara comprou 10 computadores iguais, ele não vai cadastrar no sistema 10 vezes o computador que ele comprou, se eles são iguais, né? Ele vai pegar, vai cadastrar o código de barra, e cada vez que ele vender esse computador é o mesmo código de barra. Vai ter lá informações do preço, né? A configuração, e ele vai vender. Agora, esse computador, ele tem um número de série, tá? Então, esse número de série pode ser que diferencie um do outro. Então, essa é uma comparação. Por exemplo, o código de barra vai ser as classes. O número de série é como se fosse o identificador, tá? Então, informações que são totalmente únicas, eles vão ser mantidos no mesmo ID. Então, a diferença entre identificador e classe é que o ID só pode ser usado para identificar um único elemento, teoricamente, enquanto a classe pode ser usada para quantos elementos você quiser. Então, cada elemento pode ter apenas um ID, cada página pode ter apenas um elemento com aquele ID, tá? Quanto ao CSS, não, como eu falei, a questão lá do navegador, tanto faz se você vai usar identificador ou se você vai usar classe. Ele vai interpretar da mesma forma. Se você colocou lá cor, plano de fundo, margens, tanto faz se você botou uma hashtag ou se você botou um ponto, contanto que você lá no HTML você chame, ele vai interpretar da mesma forma, tá? Essa aqui, o seu código não vai passar pelo validador se você usar o mesmo ID e mais um elemento, que é o que eu falei da questão da validação, principalmente para sites profissionais, tá? Então, lá no CSS eu mostrei para vocês a diferença, né? Em classe é pontinho, identificador sustenido, ou a hashtag. E lá no HTML, como é que eu faço? Então, por exemplo, eu criei lá no CSS um identificador chamado top. Então, lá no HTML, eu vou colocar dentro do seletor HTML, ó, vocês estão vendo aqui, div é um seletor HTML. Eu coloquei que essa div tem um ID igual, entre aspas, chamado top. Eu poderia colocar dentro do H1, poderia colocar dentro do P, tá? Ó, aqui embaixo de vermelho, eu coloquei uma classe que eu chamei de intro. Então, lá no CSS vai estar lá escrito ponto intro, abre chave, e as configurações que vai ter para esse texto, tá? Então, é assim que eu declaro ele no HTML, tá?
Essas tags que a gente mais usa, principalmente com identificadores, são tags chamadas invisíveis, tá? Elas são principalmente o div e o span, tá? A gente vai estudar o que a gente chama de box model. Começamos hoje já. Eu vou dar só uma introdução, que é você construir layouts a partir de caixas, tá? Então a gente vai criar várias divs que você vai imaginar como se fossem divisões. É como se você desenhasse o seu site no papel dividido em caixinhas. Por exemplo, eu vou criar uma caixinha lá em cima que eu vou colocar o topo com a logo da empresa. Aí embaixo eu vou criar uma outra caixinha que eu vou colocar um menu com as opções que ele pode navegar. No meio eu vou criar uma outra caixa que eu vou colocar conteúdo. Embaixo eu vou colocar um rodapé. A gente usa muito isso para fazer layouts de páginas, tá? E a gente vai começar a fazer isso usando as divs. Tanto a div como a span, ela não tem uma formatação própria, igual se eu usar, por exemplo, H1, H2, ela já tem uma formatação de tamanho, né? De fonte, o P também, ele quebra a linha quando termina. A div e span, se você usar só no HTML sem formatar no CSS, não acontece nada, tá? Então, o div vai ser para a gente criar divisões lógicas na página. Geralmente a gente chama de seção ou bloco, tá? E o span a gente usa principalmente com classes, que ela serve para agrupar elementos naquela configuração que a gente chama de inline, tá? Aqui um exemplo, ó, a div, aqui está uma div sem identificador, sem nada, tá? A div, ela é uma tag composta e no meio você vai colocar o conteúdo, tá? Dentro dessa div aqui a gente vai botar os identificadores. Então a div e o span, eles não aplicam qualquer modificações na página. Para qualquer estilo na div ou span, você vai ter que escrever uma class ou id ou então configurar eles lá no CSS, tá? Se você escrever ele só no próprio HTML, ele não dá efeito algum. Um exemplo, deixa eu ver se é esse exemplo aqui que eu quero, não. Eu vou mostrar para vocês no Coda. Vamos abrir aqui o Coda. Tá. Vou mostrar aqui para vocês primeiro a prática. Ai, mas ficou feio. Ai, ficou muito grande. Tá, gente, aqui eu tinha feito no computador. Eu criei duas caixas, tá? Vocês estão vendo uma caixa aqui preta, com o texto home em vermelho, ó. E aqui embaixo tem uma outra caixa, que é uma outra div, vermelha, com texto azul, tá vendo? E elas estão desalinhadas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui eu tenho minha página HTML, tá? Abrindo, cabeçalho. Deixa eu colocar um título aqui. ID. Vou colocar só ID, né? Aqui, para ele formatar o TF8, né? Formatar caracteres e acentuação. E aqui eu tô usando um CSS incorporado, tá? No último exercício eu pedi para vocês usarem o CSS externo. O incorporado eu vou fazer aqui dentro do própria página HTML e só vale para essa página, tá? Então, no caso de layouts, geralmente é sempre externo, porque você vai usar o mesmo layout em várias páginas, tá? Mas nesse exemplo aqui eu vou te mostrar ele interno, incorporado. Então aqui, ó, eu coloquei style do tipo text CSS e criei um identificador chamado menu 1. E um outro chamado menu 2, tá? Vou apagar aqui esse código. Não vou apagar não, vou só explicar. Então aqui, ó, no menu 1 eu coloquei widget 800 pixels. O que é o widget? É a largura. Então aqui eu vou criar um identificador menu 1 com largura de 800 pixels, tá? Aqui no HTML, o que eu vou fazer, ó, gente? Aqui o body, ó. Eu criei uma div com um identificador chamado menu 1. Aí coloquei um texto home, que vai ser aqui começando. Começando a usar ID, tá? Que é aquela primeira caixa. E ó, eu fechei a primeira divisão.
Aí criei uma outra divisão aqui, que o ID é igual ao menu 2, coloquei aqui conteúdo da página. Pronto, 2 divisões. E eu vou formatar essas divisões em relação, qual que vai ser, vocês podem lembrar de caixa mesmo, ó. Uma caixinha quanto de largura, quanto de altura, e eu tô alterando a cor de fundo, tá? Ó, no body o conteúdo só é isso aqui. Se fosse uma página CSS externa, o body só teria isso aqui, tá? E aqui dentro da div, gente, eu posso inserir imagens, tá? No exercício de vocês eu vou pedir para inserir um IMG. Aí você pode inserir IMG do jeito que você já fazia antes, tá? SRC, coloca aqui a imagem. O meu eu vou colocar por enquanto, tá? Que é um conteúdo normal, você pode colocar tudo que quiser aqui, tudo que você já aprendeu, tá? E aqui, ó, sustenido menu 1, abriu, fechou, widget 800 pixels, lá tava muito grande, eu vou diminuir aqui o meu para 200. Color, red, então é cor do texto, red. Widget, largura, altura, gente, perdão. Largura, widget, edit, altura, tá? Background, a cor de fundo. E aqui, principalmente, margin left. Margin left, gente, é esse espaço aqui, ó, do lado esquerdo, tá? A margem, ela é top, em cima, right, direita, left, esquerda, bottom, embaixo. Então, eu tô alterando a margem left aqui, vou diminuir aqui para 100, tá? Só do menu 1. Ó. Essa é a primeira caixinha. A segunda caixinha, eu vou diminuir, vou deixar ela do tamanho da primeira, ó. Vou deixar ela de 200 também. De largura, de altura eu vou deixar 300, uma cor de fundo. E aqui eu não coloquei a margem. Por isso que ela tá ficando desalinhada lá com a outra. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. A primeira caixinha, que eu chamei de menu 1, começando a usar, ó. A segunda caixinha, tá vendo que é esse espaço branco aqui, ó. Do lado esquerdo é a margem esquerda, ó. Essa outra aqui eu não coloquei margem, ó. Ela ficou colada aqui do lado esquerdo. Então eu vou colocar aqui uma margem nela, igual eu coloquei na outra, para ela ficar com a página centralizada, ó. Margem, traço do lado esquerdo, né, left, e vou colocar no mesmo alinhamento, ó, 10 pixels, igual a de cima, que é para ficar uma embaixo da outra. Salvei, vou visualizar. Ó, uma caixinha, a outra debaixo da outra. Ó, com as duas caixinhas, tá? É assim que a gente vai montar nosso layout, tá, gente? Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar essa daqui, o exercício de vocês é esse. Vocês vão criar essa caixinha aqui, só que ela um pouquinho, com altura um pouco menor, e vão inserir uma imagem, tá? Depois vão colocar uma outra caixinha mais larga e vão colocar um poema. E aí vão criar uma terceira caixa e vão colocar o nome de vocês. Essa vai ser a atividade para vocês me entregarem, tá? O código é muito esse, ó. Widget, largura, color, cor de fonte, edit, altura, background. Aqui no caso é a mesma coisa de background, color, tá? É só a cor de fundo, a margem left, tá? Coloquei 100. Ah, eu quero colocar que ele não fique colado lá em cima, então eu vou colocar margem top. Opa, margem top. Vou colocar aqui de 50 pixels. Ele um pouquinho para baixo. Ó, salvei e visualizei. Olha, viu? Ele estava colado lá no topo. Aí ele deu um espaçamento aqui para ele não ficar colado, tá? Essa aqui é a margem top. Então eu posso colocar a margem na esquerda, em cima, direita ou embaixo, tá? Então a ideia nesse momento é que a gente comece a construir caixas. E aí construindo caixas a gente vai começar a construir nossos layouts. Já deu 20 minutos aqui, vamos fazer a atividade e mandar para o meu e-mail, tá?
E aí na próxima aula a gente faz uma aula ao vivo.